Facto que já aconteceu ano passado com a vitória do Futebol Clube do Porto por 2-0. Os azuis e brancos apresentam-se hoje praticamente na sua máxima força. Ausências apenas de Eurico, que já não joga há um ano, e Madjer não convocado. O Benfica não pode contar com um dos seus mais influentes jogadores, o dinamarquês Manik, punido com 2 jogos depois da expulsão no torneio de Lisboa, no encontro com os belgas do Bruges, e ainda Bento a recuperar da lesão sofrida no México. As duas equipas estão já no relvado, também a equipa de arbitragem, chefiada por Veiga Trigo, árbitro que ascendeu à categoria internacional, um árbitro de Beja. E, portanto, estamos quase em cima do início desta partida. O estádio 1º de Maio em Braga, com capacidade para 42 mil pessoas, há algumas clareiras, estarão aqui sensivelmente 35 mil talvez. Isto não obstante a transmissão que a Rádio e Televisão Portuguesa está a efetuar desta partida mais importante da primeira jornada. O banco do Benfica, John Mortimer e Tony, preocupados naturalmente. As 3 equipas já no centro do relvado para a saudação da praxe. Na equipa do Benfica alguma surpresa pela inclusão do guardião Silvino. Todos esperávamos de facto que John Mortimer apostasse em Neno. Ele tem sido o guardião utilizado nestes últimos jogos de preparação, mas é Silvino, talvez pela sua maior experiência em termos de titularidade. Ele atuou ano passado no Desportivo das Aves, atuou praticamente em todos os encontros, e aí está a opção do técnico encarnado. Eloy, Fernando Gomes no grande círculo e Veiga Trigo a apitar primeiros segundos do Porto Benfica. Lima Pereira, o corte de Álvaro Bravando, Jaime Pacheco, muito bem a combinar com Jaime Magalhães, e aparece no corte Álvaro. O cruzamento ao mate e a defesa de Silvino. Primeiro lance de muito perigo, a defesa do Benfica a ver passar, e Gomes em excelente posição. Silvino estirou-se e foi o primeiro lance de muito perigo junto da baliza encarnada. Estamos a tentar confirmar as formações que nos foram distribuídas nos balneários. Poderemos já dizer que o Benfica, para além de Silvino, entretanto, a repetição do lance, ainda na fase do lançamento. A retribuição, o cruzamento e o Fernando Gomes a aparecer ali nas costas da defesa encarnada a rematar, e a defesa de Silvino. Na defesa do Benfica estão Veloso, Samuel Oliveira e Álvaro. Depois, na linha média, super povoada, Carlos Manuel, Chão, Nunes, Vando e Diamantino lá na frente. Apenas Rui Águas, que assim substitui Manik. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o guarda-redes é o polaco Mlinarczyk. Na defesa estão João Pinto, Lima Pereira, Eduardo Luiz e Inácio. No meio campo, Jaime Magalhães e Eloy, que agora disputava a bola. Llorchel para Vando. Muito bem sobre Lima Pereira, a ganhar a linha do lado esquerdo. O cruzamento que é o primeiro canto, diz o senhor Veiga Trigo de Beja. Decisivos no meio campo do Futebol do Porto, para além de Jaime Magalhães e Eloy, também Jaime Pacheco e André na frente, Futre e Gomes.
Estamos com 4 minutos, 0 para o Futebol Clube do Porto, 0 para o Benfica. Está Rui Águas a saltar e a bola roçar a barra. Muito bem, a saltar Rui Águas juntamente com Mlinársek. Também algum perigo agora para a defesa do Futebol Clube do Porto. Foi na sequência de um pontapé de canto. Saltou bem Rui Águas, também com defesa do Futebol Clube do Porto e Mlinársek. A bola passou rente à barra. Veloso. Shell. E já no corte. Eloy, o passo lá para a esquerda, muito bem no corte Samuel. Carlos Manuel a deixar para Veloso. O corte de Eduardo Luiz. Jaime Pacheco, Jaime Magalhães. Mal, o corte de Vando. João Pinto. Um dribbling precioso do número 2 do Futebol Clube do Porto. Era o corte Álvaro, primeiros minutos de alguma precipitação por banda das duas equipas, algum nervosismo. Vando, falta de Eloy. E o corte de Lima Pereira. Eloy, o jogador que tem evidenciado já, apesar deste início de época, uma boa forma. Jaime Magalhães, ele tem estado tanto na direita como na esquerda. Lima Pereira. Eloy Futre, agora na direita. Atestado por Vando. O passe para Jaime Pacheco. Futre. E é canto. Estamos com 6 minutos nesta primeira parte. O Futebol Clube do Porto está empatado a 0 com o Benfica. Eloy na marcação. Bela triangulação. Já a defesa do Benfica recomposta e Silvino a agarrar. Por enquanto, Silvino a corresponder àquilo que, naturalmente, Norte-Timor espera de si. Agora o Benfica já na resposta. Lançamento, diz o fiscal de linha. O Benfica pretendia livre. E o atraso para Mlinársek. E já um jogador do Futebol Clube do Porto a fazer exercícios de aquecimento. É o brasileiro Juari. Arthur Jorge, desde muito cedo, a pretender fazer alterações na sua equipa. Agora um atraso que obriga Silvino a ir buscar o esférico junto à linha final. Livre, diz o Sr. Veiga Trigo. Aí o temos junto
de Cheu, capitão da formação do Benfica. Jaime Pacheco. O lançamento para a deslocação de Futre. E temos já Juari preparado. Não é Juari, é Celso. Um defesa. Parecia-nos de facto Juari, é Celso e sai Eduardo Luiz. Tocado o central do Futebol Clube do Porto, que tão boa conta de si tem dado ali junto de Lima Pereira. Agora substituído, a oportunidade para o brasileiro Celso atuar ali no eixo da defesa do Futebol Clube do Porto. Diamantino, Vando, tem Álvaro de pedir-lhe a bola, o passe para Nunes, o corte foi de Lima Pereira. Mas a bola terá tocado ainda no pé de um jogador do Benfica, lançamento para os azuis e brancos. Celso, André, Jaime Magalhães, Celso, esta é a 49ª presença de ambos em campeonatos da primeira divisão, não contando com as 4 participações no campeonato da Primeira Liga, disputado entre 1934 e 1938. Curiosamente, foi o Futebol Clube do Porto o primeiro clube a vencer a edição inaugural da Primeira Liga, que foi como que o primeiro campeonato realizado em Portugal na época de 34-35. O cruzamento largo, ainda na resposta o Benfica. O cruzamento diamantino. Fernando Gomes, auxiliar a sua linha média, o passe já seria para Futre. Jaime Magalhães. Eloy. E o fora de jogo. Futre. Estão aqui presentes no estádio 1º de Maio em Braga, 2 das mais potenciais candidatas ao título de campeão nacional. Mas temos também de incluir neste lote o Sporting. São, afinal de contas, os 3 grandes. E logo na primeira jornada, tal como aconteceu na época passada, este jogo grande, o clássico Porto-Benfica, sempre com resultado imprevisível, não obstante algum favoritismo do Futebol Clube do Porto, pelo facto de atuar na situação de visitado, e isto não obstante estar a jogar fora do seu habitual ambiente, o Estado das Antas. Jaime Pacheco, Fernando Gomes, mal, o corte de Álvaro também mal. Jaime Magalhães, a combinação com o Fernando Gomes. Jaime Pacheco, tabelinhas. Jaime Magalhães, Fernando Gomes, o remate e bela defesa de Silvino. Bela defesa de Silvino, segundo lance de muito perigo junto da baliza encarnada, e os mesmos protagonistas, o avançado Fernando Gomes, o guardião do Benfica, Silvino. Bela penetração de Fernando Gomes a rematar sem grande ângulo, mas Silvino a impedir que a bola entrasse. Futre a levar longe demais o seu esforço, ainda consegue Eloy, muita confusão ali. Vando, Celso e o fora de jogo a Fernando Gomes. A 13 minutos, 0 para o Futebol Clube do Porto, 0 para o Benfica. Cheu. Veloso com André, o corte, ainda Veloso para Diamantino. O
cruzamento, o corte incompleto de Lima Pereira, mas está lá Jaime Magalhães para João Pinto. Jaime Pacheco, um dos reforços deste Futebol Clube do Porto, juntamente com Sousa, os dois do Sporting. E mais uma vez Silvino, muito bem. A defesa do Benfica um tanto nervosa nestes primeiros minutos, a consentir ali entradas dos adversários fora de jogo, diz o fiscal de linha do lado da bancada ao jogador do Futebol Clube do Porto. Mas dizíamos há pouco que Sousa e Jaime Pacheco vieram reforçar esta equipa de Artur Jorge. Ambos deixaram de vestir a camisola do Sporting. Também bandeirinha da Académica e cerqueira do Vitória de Guimarães entraram este ano para a equipa azul e branca. Quanto a saídas, e aproveitando este momento morto na partida, poderemos dizer que saíram Matos, Edvaldo para o Brasil, Vitoriano para o Varzim, José Albano para o Espinho, Paquito para o Marítimo, Ralf, Espinho e Walsh para o Salgueiros. Excelente passe para o lado direito, Futre, uma bela simulação, Eloy, Jaime Pacheco e mal agora Jaime Magalhães. O corte foi de Álvaro Carlos Manuel. Tem na esquerda Vando, o passe muito bem no corte, João Pinto para André. E golo do Futebol Clube do Porto foi Fernando Gomes. Isto acontece aos 15 minutos. Alguma expectativa, já que Silvino saiu da sua baliza na tentativa de interceptar a corrida de Fernando Gomes, mas este fez o chapéu, de nada valendo ter a corrida ao lance. Samuel, aberto ativo no estádio 1º de Maio em Braga, 1 para o Futebol Clube do Porto, 0 para o Benfica. E temos o lance, não há fora de jogo. Samuel coloca em posição regular Fernando Gomes, o chapéu com conta, peso e medida. Era o primeiro golo do Futebol Clube do Porto aos 15 minutos. Fernando Gomes, o goleador desta equipa de Artur Jorge, a fazer o gosto ao pé. Logo no primeiro jogo, o primeiro golo do Futebol Clube do Porto no campeonato, pelo número 9 do Futebol Clube do Porto. Jaime Magalhães para João Pinto. Seria para Jaime Pacheco, o corte Álvaro para Silvino. Falamos há pouco das alterações no plantel do Futebol Clube do Porto. Podemos agora mencionar rapidamente no Benfica. Entraram Silvino, que veio do Aves, Edmundo, Vitória de Setúbal, Dito do Braga e Chiquinho do Flamengo do Brasil. Saíram Delgado, Carlos Pereira e Vítor Duarte para o Farense, Rui Humberto para o Elvas, Carlos Ribeiro para o Bolonenses, Padinha para o Portimonense, Nélio Simões, Espinho e Nené, agora coordenador das camadas jovens do clube. No entanto, nesta equipa que entrou aqui como titular, nenhuma aquisição a não ser Silvino, que afinal de contas estava emprestado ao Desportivo das Aves e regressa ao Benfica. Lima Pereira a deixar para André, João Pinto. Agora mais tranquila, a aguardar naturalmente a iniciativa do jogo por parte do Benfica. Eloy. Lançamentos constantes para o lado esquerdo, onde Futre continua a ser um excelente jogador, muito rápido, a criar muitos problemas. Veloso, que está a marcar diretamente. Diamantino. Rui Águas, sozinho lá na frente. Agora Carlos Manuel, o passe para a esquerda, onde está Vando. O cruzamento bem ao seu jeito. Nunes, e falta muito bem, Veiga Trigo. Nunes apoiou-se num defesa do Futebol Clube do Porto. Muito bem até agora Veiga Trigo, o árbitro que é agora internacional.
Ligeiramente tocado Celso. Dezessete minutos desta primeira parte. O Futebol Clube do Porto vence o Benfica por 1-0. O golo de Fernando Gomes aos 15. O Futebol Clube do Porto a confirmar a hegemonia dos últimos anos frente ao Benfica. Nos últimos 5, os azuis e brancos têm levado vantagem em casa 2-1, 0-0, 3-1, 2-0 e 2-0. Agora a vencer por 1-0. Diamantino do lado direito. O cruzamento muito bem no corte. Lima Pereira está lá a auxiliar a sua defesa. André. Eloy André. Futre. João Pinto. No corte, Álvaro para Samuel. Rui Águas a sofrer falta de Celso. Carlos Manuel na movimentação para Álvaro. Aliás, Nunes. Álvaro estava um pouco mais atrás. Vando. Na sua frente, Jaime Magalhães. Obstrução de Jaime Magalhães. E Carlos Manuel. Álvaro. Também. Para as mãos de Mlinársek. João Pinto, Jaime Magalhães, João Pinto, Jaime Pacheco mal. Mas ainda o Benfica. O passe seria para a corrida de Carlos Manuel, o toque de cabeça de Nunes. E é mais um pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. Grande plano de Carlos Manuel, o estratega desta equipa do Benfica. Lima Pereira, a defesa que obteve 2 golos em jogos de preparação da sua equipa, e o Futebol Clube do Porto efetuou 8 encontros e obteve outras tantas vitórias com a Académica, o Marítimo, o Braga, o Montijo, o Tirsense, e em Itália o Ravenna, o Veneza e o Udinese. O Benfica efetuou menos um encontro, vencendo 5, vitória de Setúbal, Southampton, Bruges, Sporting e Estrela da Amadora. Empatou 1 com o Portimonense e perdeu outro com o Southampton, este no jogo de retribuição efetuado em Inglaterra. Era Carlos Manuel. Veloso muito bem. Diamantino. Eloy no corte, mas ainda o Benfica é fora de jogo. O jogador do Benfica protesta Carlos Manuel, mas na verdade encontrava-se em situação irregular. Fernando Gomes no grande círculo. Lima Pereira. Eloy, a equipa do Futebol Clube do Porto a chamar o Benfica, tentando alargar a sua frente de ataque, criando espaços. Inácio. Jaime Pacheco. Nunes no corte. A resposta do Benfica, Carlos Manuel. Algum perigo, mas Carlos Manuel foi agora um tanto egoísta. Tinha Vando no lado esquerdo. Ainda o Benfica na resposta. O cruzamento. Está lá Vando a cruzar para as mãos de Mlinársek. E a sortir agora o contra-ataque da equipa encarnada. Álvaro. Seria para Vando. Mais rápido João Pinto e a falta de Vando.
23 minutos desta primeira parte. Mantém-se o resultado favorável ao Futebol Clube do Porto. Golo de Fernando Gomes. Futre, Lima Pereira. O jogo a conhecer agora um período de menos movimento. Mas o Benfica, na resposta ao remate para as mãos de Mlinářić, foi de Diamantino. Eloy. A equipa do Futebol Clube do Porto jogar como um harmónio. Vários jogadores sem posição fixa no terreno. Vimos agora este exemplo de Eloy. Há-os também em relação a Futre, Jaime Magalhães, que ora estão na esquerda ou na direita. André. Jaime Magalhães. João Pinto. A tabelinha, agora o cruzamento. O lançamento para o Benfica, Veloso, com o número 2. O passe de Rui Águas para Diamantino. Seria para Nunes. Bom corte do jogador contrário. Futre. E a bola a fugir-lhe. Oliveira. Celso, Eloy. O atraso para Mlinářić. João Pinto. Cheu Nunes. Carlos Manuel. Mas muito bem, João Pinto, o atraso. Arrojar-se a Mlinářić face à aproximação de Rui Águas. Aí temos o guardião da seleção da Polónia, que esteve presente no Mundial do México. Lançamento comprido e Álvaro e Samuel, os dois para o corte. Veloso. Celso deixa rolar para Mlinářić. Celso para o seu compatriota Eloy. Jaime Pacheco. João Pinto. Futre. A resposta do Benfica é Carlos Manuel. Nunes. Tudo muito denunciado, muito trapalhão. Ali junto à grande área do Futebol Clube do Porto. E a bola a morrer nas mãos, nos pés, aliás, de Mlinářić. João Pinto. Lateral direito do Futebol Clube do Porto, que regressa à titularidade do Futebol Clube do Porto depois de uma lesão que o afastou da equipa nos últimos encontros do campeonato. Zeiga Trigo agora a marcar um livre por falta de Futre sobre um defesa do Benfica. Diamantino. Eloy. Uma vez mais, a solicitação para a esquerda, onde estava, na ocasião, Fernando Gomes. E a falta, diz o senhor Zeiga Trigo, de Fernando Gomes,
sobre Veloso. Diamantino. Carlos Manuel. Álvaro. O corte de Jaime Pacheco incompleto. Obstrução, diz o senhor Veiga Trigo. Agora pareceu-nos corretamente, já que Álvaro foi impedido de progredir. Eloy, 2 encarnados no seu encalço e o atraso para Silvino. Nunes, Jaime Pacheco a dar-lhe luta e a tirar para fora lançamento para os encarnados. Oliveira. E vamos com 30 minutos nesta primeira parte. Vence o Futebol Clube do Porto por 1-0. Veloso em esforço. Um salto de bola e lançamento para o Futebol Clube do Porto. Recordemos que o Futebol Clube do Porto já fez uma substituição. A saída de Eduardo Luiz aos 8 minutos. Entrada do brasileiro Celso. Eduardo Luiz tocado. A primeira contrariedade para o técnico Artur Jorge. Diamantino, passe para Vando, entra na área, o remate e a bola ainda toca na barra. A bola ainda tocou na barra, pelo menos deu essa sensação. O pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Agora uma bela solicitação, pareceu-nos, de Diamantino para Vando. Aí está a entrada na área pelo lado esquerdo, o remate. E de facto a bola ainda bateu na barra. 32 minutos. No banco dos suplentes, o Futebol Clube do Porto tem o guardião Zé Beto e ainda Joari, Bandeirinha e Sousa. Quanto ao Benfica, Neno, Rui Pedro, Chiquinho, Bastos Lopes e Pietra. Futre a deixar para Jaime Magalhães. O remate e ao lado. Estirou-se Silvino. Parecia de facto, pela trajetória do esférico, que a bola iria entrar, mas a saída ao lado. Foi a tabelinha entre Futre e Jaime Magalhães. Pela esquerda, mais um lance de muito perigo. João Pinto. O atraso para Lima Pereira. Celso. André. Jaime Magalhães. A jogar também muito bem hoje aqui em Braga. Falta de Nunes sobre Futre. Pede desculpa ao seu adversário, mas uma entrada mais dura sobre o número 10 do Futebol Clube do Porto. Jogo grande este aqui em Braga, que a Rádio Televisão Portuguesa está a transmitir diretamente. Duas equipas candidatas ao título, recheadas de bons jogadores que naturalmente interessam à seleção. Por isso mesmo estão aqui a assistir Rui Seabra, selecionador nacional, e os técnicos António Oliveira e Juca. Isto porque se aproxima a campanha europeia da seleção portuguesa e estão à porta as primeiras convocações.
Celso a deixar para Oliveira. Nunes. Shell, Nunes, novamente o capitão do Benfica. Diamantino, o cruzamento, Nunes ainda toca. E Veiga Trigo diz que é pontapé de canto. Aí está o sinal de Veiga Trigo a dizer que o defesa do Futebol do Porto tocou a bola com o ombro. Soco, Molinar Sic, Carlos Manuel. Diamantino para Vando, que passou a ocupar o lado direito do ataque do Benfica. Mudança tática de John Mortimer. Rui Águas, agora Vando já no centro do terreno a receber este passe. Aqui um defesa de Futebol Porto cortou. Veloso para Diamantino. E algum perigo, a bola a morrer. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. John Mortimer no banco. A 34 minutos decorridos nesta primeira parte, mantém-se o resultado 1-0 para o Futebol do Porto, golo de Fernando Gomes aos 15 minutos. Celso seria para Futre. O Benfica agora um pouco mais a apostar no ataque, naturalmente que com o consentimento do Futebol do Porto a vencer por 1-0, aguarda a iniciativa do adversário. Nunes, a falta de Eloy, diz Veiga Trigo. Carlos Manuel. Para a esquerda, Diamantino agora neste setor do ataque do Benfica. Depois do golo sofrido, John Mortimer a fazer algumas alterações em termos de posição dos seus jogadores no terreno. Agora um passo muito comprido seria para Veloso. André, Lima Pereira, Celso, o jogo a perder um pouco o espetáculo. É melhor do que Nunes, Jaime Pacheco, a falta do jogador número 8 do Benfica. É muito faltoso este jogador da equipa encarnada. O toque curto de Eloy para Futre, já de pronto para João Pinto. Uma simulação. A cruzar para terreno de ninguém, onde está muito bem o jogador do Benfica, que pareceu-nos Veloso para Carlos Manuel. Não tem para já ninguém. Tem que fazer tudo sozinho. E agora sofre uma falta bem marcada por Veiga Trigo. Ninguém acompanhou na extrema esquerda este lance de Carlos Manuel. É daí que ele tivesse de fazer um pequeno compasso de espera. Ele fica também tocado. O Veiga Trigo chama o massagista e o médico do Benfica. Jogo interrompido. Estamos com
38 minutos decorridos. 1 para o Futebol Clube do Porto, 0 para o Benfica. Duas equipas com um bom palmarés em termos de vitórias aquém fronteiras. Principalmente o Benfica, que já conquistou 26 campeonatos. O Futebol Clube do Porto com 8, incluindo o campeonato da Primeira Liga. Já recomposto aparentemente o número 6 do Benfica. A Lima Pereira, o toque para Jaime Pacheco, vai lavando, mas melhor ainda o jogador do Futebol Clube do Porto. O passe para João Pinto e o atraso para Mlinársek. E a manter-se este resultado 1-0, o golo do Fernando Gomes. Como curiosidade poderemos referir ainda um lance de ataque do Futebol do Porto e assistência do canto por parte de Álvaro. Dizíamos que o Futebol do Porto, como curiosidade, podemos salientar que foi o mais concretizador do campeonato passado, 64 golos, juntamente com o Sporting. O Benfica foi a defesa menos batida, consentiu apenas 13 golos. O canto de Eloy, ainda Futre e depois Silvino à vontade. Diamantino do lado direito. Voltou à primeira forma, o xadrez encarnado com o Van do lado esquerdo. Diamantino do lado direito. Rui Águas sozinho lá na frente. Em Cunha entre os centrais do Futebol Clube do Porto. A Lima Pereira, Celso. Inácio a deixar para André. Eloy. 3 adversários junto de si. Jaime Pacheco. Muito bem, Jaime Pacheco. O passe para Futre. Muitas pernas ali, o Benfica a achar-se bem. Álvaro, Carlos, Rui Águas, livre. A falta de Lima Pereira. E agora o primeiro cartão amarelo. Não concordamos com esta atitude de Veiga Trigo, já que houve lances idênticos contra o Benfica. Alguma dualidade de critérios por parte do árbitro internacional de Beja. Uma falta sobre Nunes e o cartão amarelo a Lima Pereira. É o primeiro amarelo do desafio aos 42 minutos. Portanto, estamos a 3 do intervalo. Carlos Manuel de muito longe. O remate mais em jeito de cruzamento. E abre-se ali, o Benfica atira ao lado. Grande oportunidade do Benfica, com o Mlinársek a sair a não chegar. E do lado esquerdo, Diamantino a rematar e a fazer talvez o mais difícil, ainda que não tivesse muito bom ângulo. Aí temos o cruzamento de Carlos Manuel. O toque de cabeça para o coração da área. A saída de Mlinársek. Ninguém a tocar no esférico e a aparecer ali. Diamantino a rematar na passada, mas às malhas laterais. Remate agora de Nunes. O Benfica a tentar com remates de longe a surpreender o guardião polaco ao serviço do Futebol Clube do Porto. John Mortimer.
saltaram Eloy e Nunes. E agora Veloso mal. E Silvino mal agora. Silvino saiu mal. Mas não há perigo. Pontapé de baliza para o Benfica. Parece-nos um tanto nervoso depois do golo sofrido do guardião Silvino. Ele esteve muito bem nos primeiros minutos. Nota-se realmente a falta do guardião Bento. A equipa do Benfica está naturalmente mecanizada e confiante quando o Bento está na baliza. Silvino e Neno são jovens guarda-redes. Serão naturalmente o futuro da baliza do Benfica, mas falta de facto a experiência do Manuel Bento. Jaime Pacheco agora. Rui Águas para o lado direito, aí está Diamantino. O passe para Carlos Manuel em profundidade, tem Lima Pereira junto de si. E é pontapé de canto. Mais um canto quando estamos quase sobre a hora para terminar o jogo. Diamantino e Carlos Manuel. Canto curto, o cruzamento de Diamantino. Mal agora Mlinářić, mas a aliviar apareceu ali Fernando Gomes dentro da sua área. O Benfica de facto a crescer nestes últimos 10 minutos, a tentar responder à desvantagem de 1-0 e a insistir. É Veloso. Salta também, na verdade, ali no eixo do ataque do Benfica, Michael Manik, suspenso por 2 jogos pela Federação, depois de ter sido expulso no torneio internacional da cidade de Lisboa. Um castigo que causou alguma estranheza, mas regulamentos são regulamentos. Lima Pereira, Celso, Eloy, Jaime Magalhães, Inácio. Veloso hoje não está a acertar com a marcação. Futre. Agora um tanto individualista Futre. E Silvino a ser derrojado durante a aproximação de Eloy. Veiga Trigo manda os jogadores para os balneários. Nós voltaremos para a segunda parte. Para já vamos voltar aos estúdios em Lisboa para o Domingo Desportivo com o Ribeiro Cristóvão. Aqui do estádio 1º de Maio em Braga e, na verdade, conforme disse o Ribeiro Cristóvão, muita expectativa, principalmente porque depois daqueles últimos 15 minutos em que o Futebol Clube do Porto recuou um pouco, a iniciativa do jogo pertenceu naturalmente ao Benfica e deu a sensação da equipa encarnada ter outra vontade para estes segundos 45 minutos. O jogo, aliás, durante a primeira parte, valeu por alguns lances de gol feito, como, por exemplo, um de Jaime Magalhães, quando tinha apenas na sua frente o guardião Silvino, e também o Benfica aos 43, quando o Diamantino atirou às malhas laterais da baliza de Mlinářić. O ambiente é naturalmente de entusiasmo. 1-0, ainda um resultado escasso para o Futebol Clube do Porto. Serve os seus objetivos, mas apenas no final do jogo, já que é um resultado enganador. Portanto, as duas equipas virão naturalmente com outra disposição para esta segunda parte. O Futebol Clube do Porto, por um lado, tentando aumentar a vantagem. O Benfica está ali apreensivo, como vemos. O Benfica, dizíamos, apostado em pelo menos chegar à igualdade. As duas equipas do Benfica e a da arbitragem já se encontram no relvado. Aguarda-se a todo momento a entrada do Futebol Clube do Porto, o atual campeão nacional, que o ano passado somou 49 pontos com 22 vitórias, 5 empates e 3 derrotas apenas. O Benfica ficou em segundo a 2 pontos, com 21 vitórias, 4 derrotas e 5 empates. Estamos a ver novamente o golo que deu aquele lance de Fernando Gomes com saída extemporânea, poderemos dizer, de Silvino.
não haveria necessidade do guardião do Benfica sair naquela altura e depois Samuel a não conseguir impedir o belo chapéu de Fernando Gomes. Um golo que aconteceu aos 15 minutos, numa altura em que o Futebol Clube do Porto jogava em velocidade, com os seus jogadores extremos vinculados à linha, várias solicitações para Futre e Jaime Magalhães, com Jaime Pacheco, André e Eloy muito bem no miolo, e o Benfica a fechar-se como podia, com apenas Rui Águas na frente e povoando o setor do meio-campo. Isso para já de nada tem valido ao Benfica, já que se encontra a perder por 1-0. O regresso ao relvado da equipa azul e branca, muito saudada pelos seus adeptos que vieram até aqui em número elevado, não obstante esta transmissão em direto da Rádio e Televisão Portuguesa. Vimos o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e as duas equipas já colocadas no terreno para o início desta segunda parte. Veiga Trigo e Carlos Manuel no grande círculo. Agora também Rui Águas. E principia esta segunda parte. Falta de André sobre Carlos Manuel. E parece não haver qualquer alteração nas duas equipas. Para além, claro, daquela que Artur Jorge foi obrigado a fazer aos 8 minutos com a saída de Eduardo Luiz e entrada de Celso. O cruzamento e a chegar atrasado Nunes. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Celso, e a bola nas mãos de Mlinarczyk. Rui Águas sempre muito atento a qualquer deslize na defesa contrária. Oliveira no corte, Nunes levando do lado esquerdo Rui Águas. Nunes, muito confuso o ataque do Benfica ali na zona da verdade, o passe. E a aparecer um homem do Benfica caído, mas foi vando. Não havia razão para qualquer falta. Jaime Pacheco, Celso, Fernando Gomes, é perseguido por Diamantino. Celso, Lima Pereira, Eloy. Boa simulação de Futre. A bola a sobrar para Eloy. Do lado direito está João Pinto. Passe mal medido. Álvaro. E o corte de Eloy. O lançamento de Nunes. E o remate sem conta do jogador do Benfica. Foi de Rui Águas. O jogador chamado por John Mortimer para colmatar a falta de Banik. E o certo é que o Benfica não tem mais nenhum jogador avançado nato no banco. Tem apenas Chiquinho. E depois o reforço das zonas atrasadas, Rui Pedro, Bastos Lopes e Pietra. O jogador do Benfica também do Futebol do Porto tocados. Jogo interrompido quando estamos com
3 minutos desta segunda parte. Mantém-se o resultado de 1-0 a favor do Futebol Clube do Porto, golo de Fernando Gomes na primeira metade. E há já um jogador do Benfica a fazer exercícios de aquecimento, é Bastos Lopes. A repetição do lance, os jogadores chocaram. Parece-nos Oliveira, o jogador lesionado do Benfica, exato. Tony foi lá inteirar-se do estado do jogador Benfica e Bastos Lopes. Mais uma vez a repetição do lance, o choque entre os dois jogadores. Jaime Magalhães, o passe foi para Inácio. Entretanto, um cartão amarelo mostrado por Zeica Trigo a Diamantino, naturalmente por qualquer discussão. Palavras preferidas pelo jogador número 11 do Benfica. E o jogo já recomeçou. António Bastos Lopes tirou já o fato de treino, o que quer dizer que Oliveira poderá sair a todo momento na equipa do Benfica. Jaime Pacheco para Futre. Jaime Magalhães para trás, ainda mais para o guardião Mlinársek. Algum receio por parte do Futebol Clube do Porto nestes primeiros minutos. Inácio. Eloy. Celso. E já no corte, Diamantino, um corte incompleto, já que permitiu a interseção de Inácio. Mal agora o passe de Carlos Manuel para Diamantino. André. Eloy. Fernando Gomes. Confusão ali e resolvido o problema com o atraso para Mlinársek. O remate agora para as mãos de Silvino. Excelente remate de Fernando Gomes, de pronto ali na meia-lua. Silvino estava lá, a bola foi também à figura. A falta de Fernando Gomes sobre Veloso. António Bastos Lopes continua a fazer exercícios de aquecimento, mas parece já recomposto o número 3, Oliveira. Eloy. André. Inácio. Mal seria para Eloy. Shell, Diamantino. Há muitos ressaltos. Veloso. Shell. Nunes. Mal. Jaime Magalhães para Eloy. Jaime Pacheco. O corte jogador do Benfica. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. André. Eloy. E alguma confusão ali no meio campo agora do Futebol Clube do Porto. Jogo muito miudinho. Passos curtos a permitir a interseção dos jogadores do Benfica. André. Diamantino. O Benfica na resposta. Está o passo para o lado direito. O cruzamento e é lançamento para o Benfica, mas a bola
a sair pela linha lateral. Carlos Manuel a deixar para Diamantino. Mais perigoso o Benfica nestes primeiros minutos. Algum receio por banda do Futebol Clube do Porto. A saída de Mlinársik e golo do Benfica. Golo de Rui Águas, pareceu-nos. Mlinársik mal na saída, a bola a ficar à mercê do Rui Águas, que com muita calma atirou para a baliza deserta. Isto acontece aos 10 minutos desta segunda parte. O Benfica consegue a igualdade, a repetição do lance. Veja-se Mlinársik, choca com o seu companheiro, a bola fica à mercê do jogador do Benfica, que marca assim o golo do empate aos 10 minutos desta segunda parte. E pode dizer-se que o golo é, de certo modo, merecido pelo Benfica, como também castigo para o Futebol Clube do Porto. Artur Jorge pareceu não querer apostar no ampliar da vantagem. O Benfica começou a assenhorear-se do meio campo e aí está um golo, de certo modo, feliz, mas como corolário de alguma insistência por banda da turma de John Mortimer. Diamantino, o Benfica galvanizado. Tem a seu lado Eloy, tenta mais uma pinta. Era para Carlos Manuel, individualista agora, mas perturbado está o Futebol Clube do Porto. Celso. Bem agora para Eloy. Falta de Shell. Muito bem, Veiga Trigo. Correspondendo, aliás, ao sinal do seu fiscal de linha. Futre. Esperemos que com este golo o jogo ganhe outra movimentação para a gáudio dos espectadores aqui presentes e também, naturalmente, em suas casas, acompanhando esta transmissão. É nada mais, nada menos do que um Futebol Clube do Porto Benfica, um clássico do futebol português, a fechar a jornada inaugural do campeonato da Primeira Divisão 86-87. O banco do Futebol Clube do Porto, Artur Jorge, Pita Costa, Teles Roxo, algo preocupados, naturalmente, depois deste golo do empate do Benfica. E já Juari a fazer exercícios de aquecimento, enquanto que Bastos Lopes se mantém também, mas dá-nos a sensação que Oliveira está já, se não a 100%, quase em termos de reabilitação da sua lesão. Dando muito bem o passe para Van novamente entrar na área e os jogadores do Benfica a protestarem, mas não nos pareceu de facto haver falta. O Benfica, senhor do jogo nestes primeiros minutos. Álvaro. Agora a adiantar muito o esférico. O corte foi de Lima Pereira. Na verdade ganha outro interesse esta partida. Futre a perder-se agora ali. Diamantino, Rui Águas, Carlos Manuel, muito bem. Ganhar a zona central do terreno e a defesa de Mlinársik. Juari a receber instruções. Juari pronto a dar o seu contributo à equipa. O Futebol Clube do Porto precisa de marcar golos e será possivelmente o número 4, Lima Pereira, a ser substituído exato, até os roxos já com a placa com o número 4. Artur Jorge aposta decisivamente no ataque. A saída de um defesa, a entrada de um avançado. Celso, o corte de Samuel. Eloy. João Pinto. Eloy. E obstrução feita por Shell ao brasileiro do Futebol Clube do Porto.
Inácio, Futre, em cima dele, Veloso a fazer falta. E agora sim, julgamos que se vai proceder à segunda substituição também. Um defesa lesionado, Lima Pereira. Ele vem a cochear. As duas substituições do Futebol do Porto. As saídas dos dois centrais por lesão. A saída de Eduardo Luiz aos 8 minutos, entrando para o seu lugar Celso. E agora a saída de Lima Pereira. E o aproveitamento desta situação por banda de Artur Jorge para fazer entrar Juari e dar outra movimentação ao seu ataque. O corte de Nunes. E Silvino. Juari é um jogador muito perigoso. Recordemos que foi ele o autor do primeiro golo, precisamente há um ano, no jogo o Porto-Benfica, foi ele que inaugurou o marcador, também nos primeiros minutos, num jogo em que o Futebol do Porto venceu por 2-0. Rui Águas, o passe muito comprido para Carlos Manuel e é pontapé de baliza. E vamos já com quase 15 minutos. Aqui no estádio 1º de Maio, na cidade de Braga. O Futebol do Porto 1, Benfica 1. Golos de Gomes e Rui Águas. Eloy. Nunes. Vem do Benfica agora no meio campo. Excesso de individualismo agora de Nunes. Que poderia ter aberto para o lado esquerdo. Resposta do Futebol do Porto. Agora mais velocidade. A Futre muito bem para Fernando Gomes. O atraso para Silvino. Um jogo mais aberto agora nesta segunda parte e principalmente depois do Benfica ter empatado a partida. Rui Águas. Recuou para a defensiva do Futebol do Porto o jogador André. Ele de facto faz muito bem o lugar. Rui Águas agora e o toque, não há falta. Muito bem Inácio a desarmar. Limpo. E o atraso para o Inácio que já o toque Porto na resposta. Samuel muito bem, mas a permitir ainda a entrada de Futre. Lançamento para o Futebol do Porto. Jaime Pacheco. Futre. E ali alguma confusão agora com Juari Gomes na defesa do Benfica. O corte João Pinto. Álvaro. Agora um pouco mais barulhenta a claque de apoio do Benfica. Depois do golo do empate. Inácio. André. O lançamento em profundidade muito comprido para Juari. Samuel para Álvaro. Carlos, aliás, Rui Águas para Vando. O lançamento seria para o mesmo Rui Águas. Muito bem, Celso. Bastou uma simulação. Eloy. Futre. Belo toque de bola do número 10 do Futebol do Porto. A abrir para o lado direito, onde está Jaime Magalhães. A parar. O centro e Silvino. Defesa incompleta, mas estava lá Shell a aliviar para fora das 4 linhas. Eloy. Jaime Pacheco para o lado direito, onde está João Pinto. Dando obstrução do jogador do Benfica. Salta muito bem, Veiga Trio. Rápida marcação, remate e golo do Futebol do Porto. O golo foi Juari aos 18 minutos desta segunda parte. De nada valeu o
facto de Silvino ser lançado. Vejamos a repetição. Mais uma vez, a defesa do Benfica a deixar soltos os homens do Futebol Clube do Porto, o remate de Juari e 2-1 para o Futebol Clube do Porto. Muito bem, Juari a resolver os problemas do Futebol Clube do Porto mais uma vez. Um estupendo remate, a bola não toca no solo antes do remate do brasileiro. Muito bem colocado ao poste direito da baliza de Silvino. E temos o jogador número 13 que entrou nesta segunda parte, chamado por Artur Jorge precisamente para marcar golos, para resolver o problema do Futebol do Porto e a cumprir. 2-1 vence o Futebol do Porto. Vamos aguardar agora a reação do Benfica. Diamantino tem a correr Shell, opta pelo cruzamento e parece-nos pontapé de canto, diz o Sr. Veiga Trigo. O fiscal de linha não era da mesma opinião, mas Veiga Trigo faz prevalecer a sua opinião. A nossa é de que pareceu-nos realmente que Molinar Seco tocou a bola com a mão. Zando e Diamantino. Foi lá Inácio. Ainda o Benfica na resposta. E uma entrada mais dura de um jogador do Futebol do Porto. Sem necessidade, já que o jogador do Benfica adiantou muito a bola. Talvez já não conseguisse efetuar o cruzamento, mas na verdade houve falta do jogador do Futebol do Porto. Livre, irá ser apontado por Carlos Manuel. Em arco e a defesa de Molinar Seco a negar o golo. Pareceu-nos que é Rui Águas. Valeu agora na circunstância a estatura do guardião polaco. E novo canto agora do lado direito. Vemos a repetição e não era Rui Águas, mas sim Nunes. Agora a Veiga Trigo a marcar uma falta contra o Benfica. 22 minutos decorridos nesta segunda metade. Porto-Benfica vencem os azuis e brancos por 2-1. Entretanto, Chiquinho faz exercícios de aquecimento. John Mortimer vai tentar de novo a igualdade. António Bastos Lopes sentou-se novamente, o que quer dizer que Oliveira está em condições de prosseguir o encontro. Juari mais baixo que Nunes a tocar o esférico. Veloso. O corte de Inácio para André. Agora a defesa central. Jaime Magalhães do lado direito. Com o Porto agora mais veloz. A cruzar. O Futre não consegue segurar o esférico. Seria uma excelente ocasião, já que ele não tinha adversários ali perto dele. Diamantino está só. Mal o jogador do Benfica, depois faz falta. Muito bem o fiscal de linha. Diamantino a perder a bola e depois a fazer falta sobre um jogador do Futebol Clube do Porto. Jaime Pacheco Gomes. Celso. O Benfica agora a adiantar-se um pouco mais. O lançamento em profundidade para Juari. Vai lá Veloso. Excelente corrida do brasileiro. E é pontapé de baliza. Excelente corrida do pequeno jogador brasileiro ao serviço do Futebol do Porto, Juari. Mas Veloso conseguiu
evitar o cruzamento e também o canto. Inácio para os pés de Shell. Inácio. Jaime Magalhães. A jogar melhor o Futebol Clube do Porto. A dar mais vida à entrada de Juari. E a resultar em pleno, já que o Futebol Clube do Porto se encontrava empatado, agora vence por 2-1. Eloy. E seria a triangulação. Vai lá Samuel. O Benfica agora obrigado a recuar. Os cordelinhos do jogo a pertencerem agora ao Futebol Clube do Porto. Cruzamento de João Pinto. Mais uma saída de Silvino. Ali bem auxiliado por Veloso. Algo precipitado o guarda-redes do Benfica ao sair da sua baliza. Diamantino. Uma finta sobre Eloy. Tem Inácio. Passe seria para Nunes. Consegue captar Rui Águas. Lá do lado esquerdo estava sozinho Vando. Agora mau passe. Há alguma agitação no banco do Benfica. E parece-nos que afinal é Rui Pedro que irá entrar na equipa encarnada. Será a primeira substituição. John Mortimer pensa que o problema está no meio campo. E Rui Pedro tirou já o fato de treino. Veloso, também Chiquinho se prepara para entrar na equipa do Benfica. Portanto, de uma assentada, John Mortimer vai efetuar 2 alterações na sua equipa. Agora o atraso de Celso para Molina Seca. E vamos com 25 minutos de jogo nesta segunda metade. Porto 2, golos de Gomes e Juari. Benfica 1, tento apontado por Rui Águas. Eloy, Jaime Pacheco. André, Celso. O Futebol do Porto a resfriar agora um pouco o seu ímpeto atacante, tentando explorar porventura o contra-ataque. Samuel a tocar mal, Juari e Samuel de novo a despachar. Inácio, Gomes recuado. Agora Juari e Futre são os homens mais adiantados na equipa de Artur Jorge. Uma falta contra o Benfica e altura para as 2 substituições de uma assentada no Benfica. Saídas de Vando e Nunes. 2 homens do meio campo. Entradas de Rui Pedro e Chiquinho. Esta é a altura em que os números 15 jogadores do Benfica entram no relvado. Portanto, esgotadas as substituições no Benfica e também no Futebol Clube do Porto. Estamos a cerca de 17 minutos do final deste Porto-Benfica. Jogo que encerra a jornada inaugural do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Os portistas a vencerem por 2-1. Rui Águas, melhor o defesa
do Futebol Clube do Porto. André, muito bem. Celso para Eloy. Veloso agora a acertar melhor na marcação ao endiabrado Futre. Shell. Não passa. E Veiga Trigo mais uma vez a ir contra a decisão do seu fiscal de linha, dizendo que o esférico pertence ao Benfica. Rui Pedro, mal, o jovem jogador do Benfica. Eloy para Mlinarsik. E atingimos a meia hora de jogo nesta segunda parte, aqui no estádio 1º de Maio, em Braga. Vai lá Samuel a despachar assim para fora. João Pinto, Jaime Magalhães, Jaime Pacheco Eloy. Na resposta o Benfica é Chiquinho e também Álvaro do lado esquerdo. Rui Águas sozinho. Mas está Futre. E a falta do jogador do Benfica. Veiga Trigo vai mostrar, ou não, exatamente, mostra o cartão amarelo a Álvaro. É o terceiro cartão amarelo mostrado por Veiga Trigo. 2 ao Benfica, Álvaro Diamantino, 1 ao Futebol do Porto, Lima Pereira. Remata agora de Futre. Sem problemas para o guardião Silvino. Álvaro deixar para Carlos Manuel. Lançamento comprido para Rui Águas, não está lá ninguém. Anota-se de facto a falta de Manique nesta equipa do Benfica. Isto não quer dizer que Rui Águas não tenha desempenhado bem a função, mas na verdade a equipa está mecanizada para o jogador dinamarquês. Aliás, Rui Águas marcou o golo do Benfica com rara oportunidade. Veloso a dar para Rui Pedro. Diamantino. O Benfica a procurar ser mais rápido agora. O cruzamento mal para os pés de André. Anota-se de facto uma certa melhoria relativamente à época transata nesta equipa do Benfica. Há outra vontade, há outra elasticidade, há outro movimento. A manobra meio campo, ataque. Futre do lado esquerdo. Veloso dá-lhe luta. E agora o corte de Samuel. Bem, Samuel. A dobrar muito bem Veloso. Rui Pedro. Inácio para fora. Diamantino.
Shell mal. E o jogador parecia nos futuro, mas não. Foi Fernando Gomes a fazer falta sobre um jogador encarnado que fica por terra. Vai receber assistência. Diamantino. Não é necessária, já está recomposto. E Veiga Trigo diz que a bola tem que estar parada. Carlos Manuel, mais uma vez na movimentação. Novamente Carlos Manuel, lá para o lado esquerdo, onde está Álvaro. Rui Pedro. Celso no corte, muito bem. Veloso, Diamantino. Muito bem para a área e é pontapé de canto para o Benfica. 10 minutos para o final do jogo. Vence o Futebol do Porto por 2-1. Lançamento comprido para as mãos de Mlinársek. Muito bem agora, com uma palmada a desviar o esférico da cabeça de Rui Águas. Mais um cruzamento. E está Inácio agora a resolver. Juari e Futre. Isola-se. Já não tem ângulo. Jogada ainda muito perigosa. Silvino. O jogador Futre quis fazer tudo sozinho quando poderia ter rematado. E Silvino muito bem agora a sair e a tocar o esférico. Segurou-se a grande oportunidade desta segunda parte para o Futebol do Porto de poder aumentar a vantagem. Jaime Magalhães para Fernando Gomes. Eloy. Tem agora Shell. Diamantino. O cruzamento, muito bem, mas o remate de Rui Águas quando tinha do lado esquerdo com o seu colega em melhor posição. Era ele, Carlos Manuel. Quis efetuar o remate em pontapé de bicicleta, mas estava lá Mlinársek. Sete minutos para o final do jogo. A bola diretamente para fora. A repetição do lance. A Mlinársek estava lá sem problemas para o Futebol Clube do Porto. Gomes. Agora algumas facilidades dadas ao jogador do Futebol Clube do Porto, a sofrer agora uma falta. A cerca de 5 metros da linha limite da grande área. Futre, que é agora o jogador mais adiantado do Futebol Clube do Porto, tentando explorar o adiantamento no terreno da equipa do Benfica. A barreira de 5 homens, por enquanto. E possivelmente Celso, que tem um potente remate. Na marcação do livre está também Eloy. Remate de Celso para fora. Rui Pedro para Chiquinho. Quase não se tem dado por ele, o jogador brasileiro. Aquisição da equipa encarnada para esta época.
Inácio. O corte de Samuel, incompleto. Aí está Juari. Não há falta. Rui Pedro. Carlos Manuel. Falta muito bem de Rui Águas sobre Celso. Muito atento o árbitro de Beja. Rui Águas chama os seus companheiros para taparem todos os caminhos, que deem liberdade aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Futre muito bem. E o choque entre os dois jogadores e a pontapé de canto. Veloso e Futre. E é canto que favorece a equipa azul e branca. A subir de rendimento o jogador número 10 da equipa de Artur Jorge. Muito perigoso nesta segunda parte, mais do que na primeira. A criar sérios problemas ao Benfica. Veloso a despachar mal. O corte de Jaime Pacheco estava em fora de jogo. Disco de linha Fernando Gomes. Diamantino. Shell. Rui Pedro. Está em caminho livre. Tentava a tabelinha com Rui Águas. Mal o corte do Futebol do Porto, mas insiste o Benfica. Carlos Manuel, Diamantino, o cruzamento. E está lá Celso. O Benfica a queimar os últimos cartuchos. Mau cruzamento agora de Veloso. Futre e Juari, mas Samuel a dar para Oliveira. Carlos Manuel. Veloso. Apenas Juari na equipa do Futebol do Porto. Está a uns bons metros adiantado em relação aos seus companheiros. O Futebol do Porto a tentar guardar esta preciosa vantagem. 2 pontos. É neste jogo inaugural. Um Futebol do Porto que terá outro jogo difícil na próxima jornada. Está Chiquinho. É o gol do Benfica. Golo! Alguma felicidade no remate de Chiquinho, mas, no entanto, um belo trabalho. A bola bate na defesa do Futebol do Porto e trai o guarda-redes Mlinarczyk. Isto acontece a 3 minutos do final do jogo. Reparte na repetição, lançamento comprido de Diamantino. Um toque de um jogador do Benfica para Chiquinho. A procura do melhor sítio para o remate. E a bola a bater num defesa, parecemos em André. E atrair o guarda-redes polaco ao serviço do Futebol do Porto. Portanto, aos 42 minutos, o Benfica empata a partida. Alguma felicidade, mas o que é certo é que o Futebol do Porto procurou mais em guardar a vantagem do que ampliá-la. Isso foi fatal. O Benfica esperou a altura própria e conseguiu marcar. Insiste a equipa de John Mortimer. É Diamantino. Sobe naturalmente a moral dos jogadores encarnados. Agora um mau passe. Está lá Jaime Magalhães e Inácio. Futre muito bem a levar mais uma vez vencida Veloso. Tem também Samuel. Pouco tempo resta ao Futebol Clube do Porto para tentar o volte-face no marcador, quando esteve por 2 vezes na situação de vantagem. Bandeiras encarnadas agora e o banco do Benfica entusiasmado a gritar para o terreno Tony e John Mortimer. O Benfica a um passo de conquistar aqui um empate, contrariando assim o favoritismo do Futebol do Porto. Ataque ainda o Benfica, é Diamantino. Do lado direito tem Rui Águas.
Aí está Rui Águas, muito perigoso, atenção, vai entrar na área, o remate, mas tem dois, e Chiquinho a tirar por cima da barra. E nestes últimos minutos o Benfica a tentar justificar esta igualdade. O banco do Futebol Clube do Porto. Reparte, depois do trabalho de Diamantino, aqui é Rui Águas. Poderia ter passado quer para a direita, quer para a esquerda, preferiu o remate, mas estava coberto. Juari, possibilidade do Porto, o remate por cima da barra. Grande oportunidade, não vimos o lance, mas Juari, completamente isolado, tinha Silvino na sua frente, atirou muito por alto. Foi pena não termos visto este lance. Mais uma vez a velocidade de Juari a surgir. E estamos já sobre a hora neste Futebol Clube do Porto Benfica. Carlos Manuel lá para a frente. Jaime Pacheco ainda, Rui Pedro. São os últimos cartuchos. O árbitro prepara-se para dar por terminado o jogo. Ainda o ataque do Futebol do Porto. Nunes. Aliás, Oliveira muito bem. Para Veloso. E a ganhar um lançamento. Veiga Trigo olha para um dos seus fiscais de linha. Olha para o relógio. E termina a partida. 2-2. Resultado que espelha um certo equilíbrio em várias alturas do desafio. O Benfica foi feliz. O Futebol do Porto teve o pato na mão, deixou fugir. É bom para o campeonato. Tudo começa do princípio. O Benfica terá de jogar no próximo encontro com o Varzim fora do seu estádio, já que tem de cumprir um jogo de suspensão. O Futebol do Porto vai a face defrontar o Vitória Guimarães.